Qual a diferença entre endomarketing e comunicação interna? Comunicação interna é um termo mais genérico que envolve todas as ações de comunicação dentro da empresa. Alguns tentam limitar esse termo como sendo comunicação formal da empresa para seus colaboradores. Eu prefiro generalizar mesmo, porque uma grande decisão que afetará toda a empresa e os clientes externos pode ser tomada em uma conversa informal no café, ou então se basear numa observação feita pelo porteiro da corporação. Já o endomarketing é o marketing voltado para dentro, para a própria equipe, e nesse caso, ações semelhantes àquelas do marketing convencional são aplicadas para fazer com que os colaboradores efetivamente comprem a visão, missão e valores da empresa, sua filosofia, seus produtos, seus serviços, etc. Tentar separar endomarketing de comunicação interna é olhar para a porca e o parafuso e tentar determinar qual dos dois é mais importante. É possível, sim, trabalhar as duas coisas na empresa, pois apesar das particularidades da comunicação interna e do endomarketing, seria estranho tentar colocar limites do tipo a comunicação interna vai só até aqui e ali começa o endomarketing. Não dá. O ser humano é tão complexo que não permite traçar fronteiras precisas entre as diferentes práticas do relacionamento humano, as quais são 200% baseadas em comunicação. Além disso, toda a ação de marketing, e o endomarketing não foge à regra, começa com uma ação de comunicação. Eu preciso conhecer as pessoas para as quais eu desejo vender as minhas ideias, e para conhecê-las, eu preciso fazer as perguntas certas e principalmente saber escutá-las. A comunicação interna deve seguir a premissa básica da comunicação, e eu não conheço uma maneira mais adequada de se comunicar algo do que contando histórias. A nossa cultura e as nossas crenças são baseadas em histórias que nos contaram. Até as nossas preferências alimentares são fruto de histórias que nos foram contadas por outras pessoas ou por nossas experiências sensoriais. Eu quero dizer que a melhor comunicação é a sensorial. E as histórias evocam experiências sensoriais porque elas fazem as pessoas vivenciarem a informação que estão recebendo. A técnica da persuasão nada mais é do que contar a alguém uma história melhor do que aquela que a pessoa traz costurada no seu cérebro. Se a história nova for um filé e a velha um osso, a pessoa vai parar de roer o osso para adotar a nova perspectiva, o filé. É isso que a empresa deseja quando pretende comunicar algo ao seu público interno. O problema é que a empresa não comunica coisa alguma. São seres humanos os responsáveis pela comunicação. Por acaso você já escutou alguém dizer que adorou conversar com uma pessoa jurídica? Nunca. A comunicação é dinamite. Se você não manusear com cuidado, ela tem um poder destrutivo e as consequências podem ser imprevisíveis. Portanto, é preciso cuidar bem daquilo que é comunicado interna e externamente. A rigor, o que sai da empresa precisa ser um reflexo da cultura interna. E é aí que entra a importância da comunicação interna e do endomarketing. Se a equipe não acreditar no que faz, como irá querer que o cliente acredite? Por isso, antes de abrir a boca, é preciso escovar os dentes. É preciso trabalhar muito bem aquilo que as pessoas pensam e falam internamente antes de ir a público. Não é uma tarefa fácil, pois isso deveria começar na hora até da seleção dessas pessoas. Os profissionais de RH experientes, eles sabem identificar a índole de uma pessoa na hora da entrevista, perguntando a ela das suas experiências passadas nas outras empresas, nos outros empregos. O modo como o profissional promove ou detona as marcas que um dia colocaram o feijão no seu prato, ajuda a prever se ele vai cuspir nesse prato também. Por outro lado, uma vez que um colaborador adquire a habilidade e o bom senso para a comunicação e realmente compra a filosofia da empresa, ele deve receber um voto de confiança em sua comunicação com o público externo. Alguém que acredita realmente no que faz, está engajado em promover a empresa, é sempre a melhor opção na hora de comunicar algo aos clientes externos. Esta percepção é importante hoje, quando a tecnologia transformou o cidadão comum em uma verdadeira rede de comunicações, capaz de criar ou destruir uma marca para milhares de pessoas à velocidade de um clique de mouse. A comunicação interna é importante também para motivar a equipe. Ninguém gosta de trabalhar sem uma razão que vá além do salário que recebe.
Os nossos motivos são mais intangíveis do que tangíveis, e é preciso dar atenção a isso. Às vezes, um colaborador trabalha frustrado simplesmente por achar que a sua vida se resume a apertar parafusos. Ninguém se preocupou em ajudá-lo a enxergar que ele faz parte de um projeto muito maior, que terá um impacto muito importante na sociedade como um todo. Aviões já caíram por causa de um parafuso solto. Nós ficamos motivados quando descobrimos que somos úteis e o nosso trabalho é importante. Nós queremos ser reconhecidos e esse é um dos papéis da comunicação interna. Uma vez eu perguntei a um operador de máquinas em uma fábrica de capacetes se o seu filho se orgulhava do que ele fazia. Ele ficou surpreso na hora com a minha pergunta, pois nunca tinha pensado nisso. Então o rapaz se lembrou de um dia, quando ouviu seu filhinho contar a um amiguinho que o papai era quem fazia os capacetes dos pilotos das corridas de motos, de carros. Enquanto ele me contava isso, seus olhos ganharam um brilho novo. E ele finalmente respondeu a minha pergunta: sim, o meu filho se orgulha do que eu faço aqui. Ajudar cada colaborador a enxergar o seu papel e o seu valor é uma das funções da comunicação interna e também do endomarketing. O ideal é que todos na empresa tenham consciência da sua responsabilidade na comunicação, porque hoje todos têm poder imenso de comunicar suas ideias e opiniões. O primeiro passo é incluir conceitos de comunicação nos treinamentos internos, para que os colaboradores aprendam a usar a ferramenta comunicação como eles já são treinados para utilizar outras ferramentas, como uma máquina, uma prensa, um computador, um caminhão. Todas as ferramentas utilizadas na empresa têm por objetivo conquistar clientes, satisfazê-los e gerar lucro, lá no final do processo. Isso não é diferente com a comunicação. Já o trabalho de comunicação formal com clientes internos ou externos, ele deve ser feito tanto pela área de RH como pela área de comunicação e marketing. Todas elas devem trabalhar juntas para trocar informações entre si e normalizar os resultados. Eu me lembro de uma empresa de serviços que eu atendia, na qual o pessoal de vendas que saía em campo visitando clientes não tinha contato com o pessoal de desenvolvimento de produtos. Esses, do desenvolvimento de produtos, se baseavam nas pesquisas terceirizadas para conhecer os clientes e saber o que seria melhor para eles. Eles nunca se deram conta de que no andar de baixo havia pessoas que todos os dias visitavam os clientes e sabiam muito bem o que eles queriam. Como nunca conversavam entre si, os serviços desenvolvidos geralmente acabavam em fracasso. O que pode dificultar o trabalho de comunicação é a criação de feudos na empresa. E isso geralmente decorre de ações isoladas e egocêntricas. Quando alguém se sente ameaçado no reconhecimento que recebe internamente, ele acaba fazendo o que pode para acabar com a competição. E por competição, entenda que ela pode vir de alguém que brilha mais do que ele e produz resultados mais visíveis. Eu sempre me lembro da fábula da cobra e do vagalume. Os dois se encontraram na floresta, a cobra armou o bote para engolir o vagalume e esse, aterrorizado, argumentou: mas dona cobra, por que a senhora quer me comer se eu nem mesmo faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra respondeu: porque você brilha.